Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui para estar reportando para vocês um artigo que eu li na internet sobre o Target Cost ou custeio-alvo. Esse artigo foi escrito por dois doutores em contadoria e contabilidade, Reinaldo Rodrigues Camacho e o Hélio Rocha, e nós vamos estar dando uma abordagem conceitual e utilitarista. Introdução. Essa teoria surgiu nos anos 60, no Japão, e ela é recomendada em ambientes nos quais o preço é fortemente influenciado pela competição, onde podemos citar indústrias automobilísticas, eletrônicas, construção de máquinas de precisão e também no setor de prestação de serviços educacionais e hospitalares. No Brasil, essa teoria é pouco difundida e muito incipiente, o que não acontece nos Estados Unidos, Japão, Holanda e Alemanha, onde ela está tanto na teoria como na sua utilização. E podemos citar empresas como Toyota, Nissan, General Electric, entre outros, que as utilizam. Definição do custeio-alvo. Durante esse artigo foram dadas várias definições de diversos autores, nacionais e internacionais. Eu não vou estar aqui atendo ler cada uma das definições. Eu vou ler uma definição que foi dada pelas pessoas que fizeram esse artigo, esses dois doutores, que além de eles pegarem um pouco de cada definição, eles também embutiram na definição o conhecimento que ele tem desse assunto. Então, segundo eles, custeio-alvo é um processo de gerenciamento de custos por meio do qual se busca o alcance do custo-alvo. Este processo requer o envolvimento de pessoas de várias áreas da empresa. O processo é centrado sempre no projeto, tanto de novos produtos, quanto daqueles que já estão em produção e que precisam ser reprojetados. Deve ser focado na necessidade dos consumidores, deve contemplar os custos relevantes de uso e propriedade do consumidor, deve contemplar um segmento relevante da cadeia de valor. O custeio-alvo é um processo de gerenciamento de custo, que visa o lucro, o qual é dependente das variáveis de receita, custos e despesa. Esse processo ele é muito recomendável em empresas onde existe pouca ou nenhuma possibilidade de gestão de preços. Logo, temos que garantir esforço na gestão de custos e despesas. Quando eu dei a definição do custeio-alvo, eu falei em duas terminologias, custeio-alvo e custo-alvo, que são coisas distintas. Custeio-alvo é o processo e custo-alvo é um dos componentes e objetivo principal do custeio-alvo. E os outros são preço de venda e margem de lucro, que são determinados pelo mercado e pela direção da empresa. Características do custeio-alvo. Quais são as características do custeio-alvo? Primeira, preço de venda determina o custo, ou seja, o custo é aquele permitido pelo mercado. Nesse caso, a empresa deve fabricar seus produtos com custo igual ou abaixo do máximo permitido para não comprometer a margem de lucro desejada. Segunda característica, a tarefa de atingir o custo máximo permitido pelo mercado, que deve englobar pessoas de diversas áreas, tais como marketing, engenharia, produção, para quê? Para que todos estejam imbuídos no mesmo objetivo para viabilizar a meta da produção. Terceira característica, considera o custeio-alvo um processo de planejamento de lucros e gestão de custos de longo prazo. Essa característica ela tem uma certa discordância, pois o custeio-alvo é um processo de gestão de custos e não de planejamento de lucros, o qual é definido no planejamento operacional e pode ser consequência de um gerenciamento eficaz de custos, e é somente nos custos que se concentra o custeio-alvo. E é na fase de projeto do produto que são as melhores oportunidades para modificar as características do produto, e não quando ele estiver em produção. Princípios do custeio-alvo. Primeiro princípio, a voz do consumidor orienta todo o processo, ou seja, é importante a gente conhecer quais são as necessidades e desejos do consumidor, traduzindo que tempo, qualidade e custo. Logo, é muito importante esse conhecimento do valor atribuído pelo consumidor aos diversos itens do produto, para ser projetado um produto que seja percebido como alto valor para o consumidor e, ao mesmo tempo, não exceder o custo-alvo. Segundo princípio, o lucro é garantia de sobrevivência da empresa. Qualquer empresa, para garantir a sobrevivência a longo prazo, tem que ter essa estratégia determinada em termos de lucro. Para tanto, o custeio-alvo tem o objetivo de garantir a margem almejada em conformidade com a estratégia adotada pela empresa. Terceiro, o custo é determinado pelo preço.
Esse princípio eu não vou nem mencionar, porque sem esse princípio, o custeio-alvo não existe. Quarto, o projeto é o principal determinante do custo. Por quê? É na fase que eu estou projetando que eu vou ver todas as características do produto, que eu vou ver qual é a matéria-prima, qual a mão de obra, qual a máquina e equipamento. Requisitos do custeio-alvo. O que é um requisito? É uma condição necessária, porém não indispensável. Primeiro requisito. O preço deve ser fortemente influenciado pela competição. A eficácia do custeio-alvo pode ser constatada quando utilizado em ambientes empresariais de alta competitividade, pois nesse cenário os preços são cada vez mais influenciados pela competição e os custos para ter influência mais direta no mercado. Também podemos utilizar o custeio-alvo em empresas monopolistas, ou seja, aquelas que atuam em segmentos que existem poucas atuando neste caso. Neste caso, o preço é considerado em função da demanda que deseja atingir no mercado. Segundo requisito, o ciclo de vida dos produtos deve ser curto. Cada vez mais a gente está vendo que está surgindo produtos novos com maior velocidade. E cada vez mais, mesmo os produtos que já existem, estão sendo reformulados de uma maneira mais veloz. Com isso, o que está acontecendo? O ciclo de vida dos produtos está cada vez mais ficando menor. Daí, as empresas estão tendo que projetar novos produtos com mais frequência, o que acarreta um acréscimo no percentual, no período do projeto produto, em relação ao seu ciclo de vida total. Consequentemente, o processo de gerenciamento do custo é centrado no projeto. Terceiro, as pessoas devem estar comprometidas com o processo. Todo mundo envolvido na cadeia. Pessoal de marketing, pessoal da produção, pessoal da controladoria, inclusive estes, devem ter o papel de coordenador do processo. E também devemos envolver as pessoas externas, como os fornecedores, distribuidores, assistência técnica, entre outras. Quarto, o custeio-alvo deve contemplar todo o ciclo de vida do produto, desde o seu início, a sua maturidade, o seu declínio e a fase final. Outro requisito, o custeio-alvo deve contemplar o custo total e uso de propriedade do consumidor. Ou seja, se eu quiser atrair mais consumidor, que seja um consumidor cativo no meu produto, além de eu garantir a venda, o preço do produto, eu tenho que lembrar nos custos incorridos depois que o produto foi adquirido. O que traduzindo significa vender produto com qualidade, assistência técnica, que traga confiança para o consumidor e que tenha preço competitivo. A empresa tem que estar preocupada se está consumindo também apenas produtos que não degradem o meio ambiente, Concluindo, o custeio-alvo é uma ferramenta gerencial, principalmente focada nas empresas, nas quais o preço é fortemente influenciado pela competição. Acreditamos que o uso dessa teoria represente um diferencial nas empresas, ela é muito eficiente, de modo que ajude a alcançar seus objetivos. Contudo, somente ela não pode ser o único meio para alcançar os objetivos. E muitas vezes, nós também temos influências do meio externo que estão fora do nosso domínio. E não podemos esquecer nunca, o bem maior que todas as empresas têm é o capital humano, as pessoas. Sem essas, nenhuma empresa funciona. Então, acima de tudo, temos que valorizar as pessoas, mas as ferramentas é óbvio que ajudam muito. Muito obrigada.